Este é mais um Teatrando, conversas sobre teatro. Meu nome é André Ferraz e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Renata Mara. Renata é bailarina, performer, coreógrafa, diretora, psicóloga. Ela é psicóloga pela PUC Minas, mestra em artes pela UFMG, pós-graduada pela UENG e atualmente ela é doutoranda do programa de pós-graduação em teatro pela UDESC, Santa Catarina. E Renata, ela tem um trabalho muito específico na área de dança, que é o tema de hoje que a gente vai conversar, que é o método chamado Danceability, que é uma palavra só, né? Danceability. Danceability ele surgiu em 1987 em Oregon, nos Estados Unidos, e ele propõe, é um método que propõe trabalhar com pessoas com várias possibilidades, tanto de deficiências quanto habilidades. Então, ele procura incluir, né, várias pessoas, né, seja pessoas com deficiência ou sem, e trabalhar essa junção, né, em trabalhos na área de dança. E Renata, ela tem uma questão na retina, né, que ela vai falar também, um problema específico na retina que dá a baixa visão para ela, e como assim ela fez alguns trabalhos, né, tanto como diretora como bailarina também, e falar um pouco sobre isso que poucos conhecem, né? E até eu conheci a Renata, eu não conhecia o Danceability, e vamos falar um pouco sobre isso. Tudo bem, Renata? Tudo bem, tudo certo, André. Tudo certinho, graças a Deus. Então, vamos lá, Rê. Como é que você teve conhecimento, né, do Danceability aqui no Brasil, né? Como é que chegou até você? E como é que você, quais foram as pessoas que você conheceu? Como é que você começou a ter esse trabalho? Porque tem a ver também com a própria doença, né? Com a própria questão que houve a partir dos 16 anos, que aí você conta também, né? Uhum. Tá, eu vou falar um pouquinho só dessa relação minha da dança com a deficiência visual, e aí, a partir daí, eu chego no Danceability, tá certo? Porque eu acho que é como que as coisas se encontram, assim. Essa é uma doença de nascença, a retinose pigmentar, e ela é em si um processo de uma perda degenerativa da visão, né, das células da retina. Então, cada dia eu vou lidando com mais desafios no sentido dessa perda da visão. Ou seja, eu sempre já enxerguei mais do que é o atual. Isso implica em várias mudanças, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E isso gera uma marca quando eu decido, depois de muitas tentativas de me fazer caber num espaço tradicional de dança, ou seja, das companhias de dança, em que eu começo a assumir, enquanto pesquisadora, o que essa baixa visão, o que a deficiência visual pode gerar ou interferir no meu processo enquanto artista. E aí, em 2010, há, então, a criação, um projeto singular, que deu origem ao espetáculo Desassossego em Branco, que depois eu vou falar, e, paralelamente, a minha entrada no mestrado, também em 2010, no mestrado em artes na UFMG. Nesse mestrado, eu estava pesquisando a relação mesmo da dança com a deficiência visual, no intuito de descobrir grupos no Brasil de dança que tivessem artistas, né, pessoas com deficiência visual. Eu queria exatamente começar a pesquisar para além de mim. Então, paralelamente, havia uma pesquisa artística, que era a minha própria deficiência visual, como que isso interferia no meu corpo, no meu modo de dançar, e como que no Brasil, o que eu podia encontrar de outras referências nesse mesmo emaranhado, né, dessa relação entre a dança e a deficiência visual. E nessa busca, nesse processo, eu descobri aquelas coisas que aparecem no nosso e-mail no momento certo, na hora certa, um convite, alguém divulgando sobre uma formação no método Danceability.
E aí eu recebi isso no momento que eu falei assim, uau, esse negócio é incrível, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar também, apareceu no meu e-mail uma divulgação, eu comecei a pesquisar o que era aquilo, como assim. A pessoa que me mandou, né, é uma amiga profissional da dança, Regina Amaral, que eu acho que nem tinha noção de que isso ia chegar e ser tão transformador assim para mim. E aí eu descubro, então, o Dance Ability através dessa divulgação de um curso de formação que iria acontecer em 2011 em Florianópolis. Me inscrevi para esse curso, paralelamente eu fiz até um trabalho de receber assim, algumas inscrições e tal das pessoas, e fui para lá, em Florianópolis, em 2011, para fazer essa formação. Que foi um processo muito transformador, assim, foi algo que eu não tinha ideia do quanto que isso ia ser uma espécie de um divisor de águas na minha trajetória enquanto artista. E por que eu falo isso? Porque uma das bases do Dance Ability, quando a gente começa a prática, tem um aquecimento que a condução passa... O Dance Ability tem 4 princípios, assim, que são a sensação, relação, o tempo e a composição. Mas dentro dessa primeira perspectiva, que é a sensação, no aquecimento, que já é uma passagem da noção de como você sente o seu corpo, para depois você começar a estabelecer relações, tem uma chamada que é: observe o que chama a sua atenção por qualquer um dos seus sentidos. E aí, quando eu escutei isso pela primeira vez, assim, o que chama a minha atenção por qualquer um dos meus sentidos, alguma coisa mudou da ideia de que o que chama a minha atenção não é só aquilo que eu vejo. Então, se eu posso me relacionar, me mover, criar relações em termos de composição, de espaço, de tempo, de movimento, para além do que eu vejo, então tem alguma coisa muito nova aí, e que eu digo em geral, que afasta um fantasma, um medo, uma impressão que eu tinha de que eu teria que parar de dançar se eu viesse a ficar cega. Porque até então a referência da dança era de um movimento pela imagem do outro corpo, em que eu tinha que copiar, como do balé clássico, ou mesmo na dança contemporânea, mas se eu penso em movimentos coreografados, movimentos específicos. E aí, quando eu me deparo com uma proposta de movimento para todos, porque o Dance Ability não é um método exclusivo para pessoas com deficiência, sim uma proposta para todas as pessoas, aquilo me traz uma sensação de pertencimento, de o que a gente fala da inclusão, que também eu tenho algumas questões, mas assim, vão por partes. Eu me senti completamente parte daquela comunidade, que é a proposta do Dance Ability. A partir do indivíduo, a gente constrói uma comunidade baseada na diversidade. Então, o Dance Ability não é uma formação teórica na minha vida, é algo que eu me vi enquanto um corpo marcado com uma diferença dentro de uma comunidade que é entendida como um grupo com habilidades mistas, fazendo parte daquilo e sendo alguém que traz essa riqueza e essa diversidade para aquele grupo. Então, eu conheci o Dance Ability nesse contexto e, dali, várias coisas vão se abrindo, assim, na minha vida. Muito bom. O mestrado, ele coincidiu mais ou menos com o Desassossego em Branco. E aí, como é que Dance Ability, essa consciência, esse método, esse trabalho que você já começou aí, veio para os seus trabalhos, né? Seja o Desassossego em Branco, seja o Humus? Então, no Desassossego em Branco, eu ainda, foi paralelo, né? Mas quando eu escrevo o projeto e desejo realizá-lo, eu ainda não tinha vivenciado o Dance Ability. Então, no projeto Singular, e singular é um nome que vem exatamente por uma questão singular, que eu buscava entender a interferência desse modo singular de ver o mundo na dança. Esse projeto, ele então foi aberto para além da criação de um espetáculo, ele tinha paralelamente o desenvolvimento de oficinas de dança com pessoas com e sem deficiência visual conjuntamente. Então, eu estava propondo uma prática de dança para essas pessoas, da qual o Oscar Capucho, que
depois se tornou parte desse elenco, a princípio o projeto era um solo, passou a fazer parte, né? E aí, então, o trabalho entra nessa relação eu, Oscar e Tuca, como uma pergunta, uma reflexão sobre formas de ver. Ou seja, uma pessoa cega, desde 8 anos, que é o caso do Oscar, eu com baixa visão, e o Tuca sem nenhuma deficiência visual. Então, o desassossego, ele ainda não tem especificamente uma relação com o Densability, se eu pensar que o Densability ele é muito mais amplo do que uma pesquisa sobre deficiências, sobre diferenças, e ainda por cima o desassossego em branco ele tem a especificidade da deficiência visual. Então eu digo que o desassossego em branco ele é uma entrada para mim no meu projeto autoral, artístico, de uma artista independente, que perpassa, sim, pelas minhas referências do Densability, mas naquele momento ainda não é um espaço de criação baseado nesses métodos. Até porque quem dirigiu esse trabalho foi o Tuca, e eu estava ali muito mais como idealizadora, como alguém que trazia a questão, o conceito, a proposta do trabalho, do que, né, dirigindo realmente, conduzindo a criação. Já no Humus, que foi um projeto escrito com base no método Densability, e que, por sinal, ele é escrito depois de uma oficina que eu dei com Marcelo Cunha, que também é um artista formado pelo método Densability, que ele fez a formação no Uruguai, mais ou menos uns 5 anos, se eu não me engano, depois. Então, depois que eu... deixa eu retomar aqui, porque as datas são um pouco confusas. Eu fiz em 2018 uma oficina de Densability, quase uma residência, assim, de uma semana no Sesc, aqui, no Sesc Paládio, com o Marcelo. E essa oficina foi muito legal, as pessoas, teve um grupo muito grande de pessoas que participaram e que ficaram sedentas de conhecer mais e de se envolver e de que aquilo pudesse, a gente despertou novamente em mim um desejo de fazer o Densability ganhar uma proporção, uma visibilidade maior do que aquilo. E aí, então, eu escrevo um projeto que foi o Diversiddança, ou seja, de fato, agora do singular eu vou para o diverso, né? Exatamente hoje, quando eu penso na minha trajetória de algo que começa comigo, de uma questão específica minha, singular, eu vou para uma dimensão da diversidade. E aí o Diversiddança propor, então, mais uma vez, um projeto de residência, de uma construção artística, baseada, mais uma vez, no que agora é que, de fato, eu faço isso, baseado no método Densability, e com um fechamento, um resultado, né, a montagem de um espetáculo a partir desses fundamentos. E aí eu digo, André, que o Humus, para mim, ele consagra uma experiência como artista que assume essa diferença, não só no próprio corpo, enquanto alguém que está em cena, mas na própria condução, direção, nos princípios filosóficos e estéticos de uma criação artística. Porque o Humus, ele não tem a ver especificamente, me incomoda quando as pessoas falam, é um trabalho sobre a deficiência ou para. Não, ele é um trabalho que tem a diversidade em cena, mas o que está em jogo é a própria humanidade. O nome Humus, ele vem desse lugar. Humus do humano, do humilde, da terra. Então, o que seria uma noção de diversidade, ela é muito mais como algo que está na sociedade e que, para mim, o palco, a cena, a arte só revela, é espelho disso, do que, de fato, aquilo como um tema que eu escolho falar sobre. Tá mais ou menos claro isso, essa distinção? Perfeito, perfeito, perfeito. Uhum. Aí você dá um salto, né? Sai desse trabalho e, na verdade, você retorna ao doutorado para organizar isso que você tem você teve na prática, agora de uma forma teórica, né? Agora de uma forma de pesquisa no seu doutorado.
como é que foi essa passagem e fala um pouquinho para a gente do que é que você está, né? Você vai qualificar agora, né? O que é que você está, como é que está a sua pesquisa nesse momento? Uhum. Tá, isso que você fala é muito interessante, porque o humus acontece exatamente no momento em que de trancamento do doutorado, ou seja, enquanto eu estava em Florianópolis e numa produção muito mais teórica, aquilo ia me trazendo uma ansiedade, uma dificuldade de ver, de fato, o sentido daquela pesquisa. Eu acho que, né, muitos de nós, na pesquisa acadêmica, passamos por esse momento em que você já não sabe mais por que você está pesquisando aquilo, qual que é o sentido disso numa construção social. E, para mim, a criação do humus, e aí é muito interessante porque é esse lugar de uma artista pesquisadora, né? Eu não me reconheço como uma acadêmica que produz arte, eu me vejo como uma artista e que faz pesquisa, ou seja, é preciso fazer arte para que minha pesquisa avance. Se eu paro de criar artisticamente, é como se o lugar da produção acadêmica ele se esvaziasse, né? E foi isso que aconteceu. Então, quando eu volto para Belo Horizonte e retomo a criação artística, eu consigo compreender que ali estava a minha pesquisa. Ou seja, foi preciso parar um tempo de ler, escrever e sentar no computador e ir para a cena, ir para o espaço de ensaio, encontrar com outros corpos, suar, ir para o palco, dançar na virada cultural, fazer o diabo, assim, né? Transitar. Na abertura das Paralimpíadas, junto com o próprio Oscar Capucho, né? Vocês fizeram um PADD, eu assisti. Teve isso também, mas isso foi na entrada do doutorado, né? Na entrada, Na relação foi no começo, né? É um outro processo, mas que também tem a ver, ou seja, eu sempre estou nesses dois espaços de uma produção artística que fomenta a minha produção acadêmica, ou seja, é um fazer e pensar sobre o próprio fazer e em articulação com outros, né, outros artistas e outros teóricos. Mas eu entendo que quando o humus acontece, eu reconheço que a minha pesquisa não parou. Isso, para mim, foi maravilhoso, quando até amigas que são artistas, a Paula Gotelipe, Liliana, ou seja, pessoas que estão envolvidas nos dois lugares, me ajudaram a compreender que aquilo poderia ser a minha pesquisa acadêmica. Então, o humus entra como parte da escrita, né, do corpo da tese, quando eu sou capaz de reconhecer que aquela experiência artística tem muitos elementos de reflexão. E aí, para chegar, então, no que seria o próprio projeto de pesquisa e para onde ele está caminhando agora e onde a pesquisa vem assinalando, eu entendo que a pesquisa, a gente realmente, uma pesquisa de verdade, a gente não sabe onde vai chegar, né? Porque senão não seria pesquisa. Não era pesquisa. E eu fui percebendo que, claro que eu já sentia que havia ali um lugar de compreensão, de compartilhamento, de ressignificação da minha prática artística com essas especificidades que a deficiência visual, que a minha própria formação em psicologia traz, ou seja, o que isso traz como singularidade e que pode ser abarcada para a diversidade no meu trabalho artístico, isso foi me mostrando que todos esses elementos, ou seja, esses espetáculos, essa construção, ela tinha um valor enquanto algo que vale a pena ser publicado, ou seja, ser compartilhado com algum público. E aí o doutorado é, então, um apanhado de todas essas experiências que começa desde, então, o desassossego em branco, as questões que esse ver e não ver problematizam, né, a audiodescrição, o estar em cena e uma audiodescrição ser feita por alguém que não enxerga, que é o caso do Oscar, convidar a plateia a estar com os olhos vendados, então, problematizar tudo isso. Aí depois, as Paralimpíadas, essa apresentação, essa sensação de ser incluída num contexto
exatamente quando eu assumo o meu lugar de exclusão, ou seja, as Paralimpíadas como um lugar paralelo às Olimpíadas. Então, é esse lugar que corre numa linha paralela com aquilo que está na norma. E aí eu trago para o doutorado essa pergunta sobre o que toda essa minha prática artística traz enquanto um diferencial, uma construção de corpo que eu estou chamando de presença criativa. Ou seja, tem algo do campo do sensível, que a minha experiência com a deficiência visual faz emergir, e que, paralelamente, eu estou falando muito da produção artística como produtora mesmo, né? Mas também tem o lugar da docência, que junto com isso, então, é uma artista, docente, pesquisadora. A minha experiência enquanto professora, ela também vai me mostrando que tem um jeito específico de ensinar a dança, de propor, de criar, de conduzir um grupo, uma experiência de formação, que também passa por estes referenciais de um corpo sensível, de um corpo conectado com os sentidos, e esses sentidos abrindo, então, se eu estou consciente dos meus sentidos e estou numa experiência, vamos dizer assim, encarnada nessa relação do corpo enquanto presença, eu tenho uma potência de criação específica que não está num lugar de um corpo só da matéria, né? Ou seja, quando eu assumo os sentidos, que é algo completamente de uma realidade física, como algo que me coloca num estado de presença para além do próprio físico, a minha potência de abertura para a criação, ela é muito maior. É mais ou menos por aí que essa pesquisa tá caminhando, assim. Perfeito, Rê. Muito bom. E para a gente fechar, né? Você fez a qualificação, né? Provavelmente mais um tempo para a tese. Está com algum projeto, algo, né, voltado, seja para a área da docência de dança ou pretende voltar com humus ou alguma coisa nova aí? Então, nesse tempo em que a banca que está trabalhando, que eu estou dando uma respirada e vendo para onde que essas coisas caminham, eu estou me vendo muito interessada. Eu falo que as coisas, a gente se surpreende mesmo enquanto artista. Eu tenho 2 campos que estão me interessando muito, que é o próprio feminino. Já tem um tempo que eu tenho feito alguns trabalhos de dança com mulheres, que por mais que seja, assim, em geral, uma maioria, né, nos cursos, nas oficinas, mas é diferente de eu pensar um trabalho que se volte para questões do feminino. Então, isso é algo que me chama. Eu já desenvolvi essa oficina nesse formato, né, com mulheres nos festivais de verão da UFMG. Então, penso em alguma coisa que caminhe nessa direção. Mas, paralelamente, tem um lugar da cultura popular que tem me interessado profundamente. Vem para cá, para Recife. Pois é, tem me interessado muito, né? Ontem eu tive esse contato com o pessoal do Acre, e aí assisti uma entrevista do Antônio Nóbrega. Então, assim, tem um trem aí que começa a chamar. Eu fiz um pouco de aula de percussão, de tambor, e aí o carnaval em BH, tem uma coisa que está coçando, que na verdade já vem uma vontade de dizer, nossa, vou acabar esse doutorado logo, porque eu quero cair no mundo no sentido de me alimentar de outras referências, assim. Então, eu ainda não sei, mas está apontando para esses lugares. Rê, muito, 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 muito obrigado. Assim, quero dizer também, porque assim, a maioria das pessoas que eu entrevisto são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu tenho contato, mas a Rê especificamente é uma grande amiga, é uma amiga, assim, irmãzona, e muito obrigado por tudo isso que você, a sua própria
trajetória, a sua própria carreira ensina muito para a gente, sabe? Assim, o contato que você tem com as pessoas é um contato muito... que traz um aprendizado muito grande para a gente, porque quando a gente não tem contato com coisas que, como você falou, na norma, não está na norma, a gente às vezes que aquilo, não, mas tem tanta coisa que você e Oscar, né, me ensinaram, né, no contato mesmo, de estar junto, de levar para a gente assistir peças e espetáculos de dança, eu fazer e a gente trocar as ideias e conversar, eu iluminar um espetáculo com a cena, né, lá em Ouro Preto que você fez, e ver o nível de percepção de espaço que você tem é impressionante, assim. Queria dar esse retorno também e falar. André, eu acho legal muito bacana quando você fala isso, encontrado você na vida. Eu acho legal quando você fala isso, até pensar como que a gente se conheceu, né? Isso também é muito maravilhoso. A gente se conheceu dançando. Numa oficina, foi? Então, contato de improvisação. Exatamente, ou seja... Eu conheci você se jogando, literalmente. Essa menina é doida. Aí depois que eu soube que você tinha baixa visão, eu falei, mais doida ainda. E isso é tão maravilhoso que eu lembro da resposta que eu falo, não sou doida, eu só confio no meu corpo. Então, assim, tô de doida pra doida prepotente. Então, isso é muito legal, quando a referência, exatamente é isso, ela não está mais no fora, no espaço. Ou seja, igual uma criança, quando ela começa a aprender uma noção de direita e esquerda. Primeiro, direita é a mão da janela, a esquerda é a da porta. Se ela vira de lado, bagunçou tudo. Mas quando você começa a entender a direita e a esquerda de dentro para fora, ou seja, eu posso estar de cabeça para baixo na China, com a porta para um lado para o outro, que eu sei onde é que está a direita e a esquerda, essa mesma referência, ou seja, que é até um conceito, né, da propriocepção, ou seja, uma percepção de si, do próprio corpo, são referências que a gente vai trabalhando naturalmente, sem ser, de fato, ter uma consciência sobre. E eu entendo que toda essa minha pesquisa, o doutorado, ele é um lugar de que eu mesmo olho para aquilo que eu já faço com muita espontaneidade, né? Eu sinto que a arte é algo que vem para mim como um modo de existir, assim, mais do que profissão ou não quero entrar nesses detalhes, mas é um jeito de existir no mundo, de criar, de inventar. Então, do mesmo jeito que eu estou criando arte, eu estou cotidianamente criando formas de lidar com o imprevisto do não ver a cada dia. Então, por exemplo, o contato e improvisação é isso, é lidar com o imprevisível do corpo do outro, com uma possível queda, com um salto. Então, a dança também me ensina a lidar com a deficiência visual. E a deficiência visual me ensina, me traz possibilidades, ferramentas de criar em dança, sabe? Então, quando eu coloco essas experiências como aliadas, eu entendo que uma coisa só tem a acrescentar mesmo a outra. Assim. Acho que é isso. Com certeza. Muito obrigado, Rê. E, galera, fiquem aqui também com os vídeos anteriores. Inscrevam-se no canal, comentem, né? E muito obrigado demais. Um beijo. E beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal. Até mais.